Nós estamos conversando aqui nesta semana, no Bom da Notícia, com o juiz titular eleitoral do TRE Mato Grosso, Ulisses Rabaneda. Ele veio para conversar sobre esse momento político brasileiro, essas decisões, e voltamos. Eu gostaria de trazer um pouco para nós aqui, doutor Ulisses. O senhor teve uma decisão no nosso Tribunal Regional Eleitoral com relação àquele processo que corre contra a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos. Eu sei que o juiz não fala nos autos, né? Mas o que pode originar isso? Várzea Grande pode passar por um novo processo de substituição de prefeito, vice-prefeito? Veja, a questão está devolvida ao Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito. Né? Do que temos conhecimento, houve uma decisão do juiz da zona eleitoral em Várzea Grande, onde a decisão gerou a cassação, né, da prefeita. Os seus advogados ingressaram no Tribunal Regional Eleitoral com o recurso para que a corte possa deliberar, né, o acerto ou o desacerto dessa decisão do magistrado da zona eleitoral. Então a situação está posta, né? O tribunal, acredito, né, tenho certeza que vai saber apreciar a questão, né, com os argumentos dos advogados, os argumentos, né, da coligação contrária e também do Ministério Público, né, para que possa deliberar essa questão o mais rápido possível. Nosso TRE se remoçou e tem um compromisso muito grande. O próprio desembargador-presidente Márcio Vidal, das suas entrevistas, desde que assumiu, tem um compromisso com ficha limpa. Vamos colocar a ficha limpa, né? Como é que o nosso tribunal está se preparando? Nós temos alguns deputados que fazem parte daquela operação propina e da delação do ex-governador Silval Barbosa. Esse pessoal tem direito a ser candidato? Eles podem ser candidatos? Lá na frente, se apenados, eles perderão o mandato, se reeleitos forem, se não forem rejeitados pelas urnas. Como é que o tribunal está se preparando para depurar o ficha limpa e o ficha suja? Botar só a ficha limpa como candidato. Veja, a Lei Complementar 64 de 1990, né, que é a legislação que rege as inelegibilidades de natureza infraconstitucional, ela traz ali diversas hipóteses, né, que aplicadas ao caso concreto nós podemos definir se uma pessoa ela se considera ou não inelegível, se ela é ou não ficha limpa, como coloquialmente, né, se diz, popularmente se diz. Um grande compromisso e um grande desafio que o Tribunal Regional Eleitoral tem é fazer com que as ações em trâmite na corte e também na zona eleitoral que possam eventualmente gerar uma inelegibilidade, elas sejam julgadas a tempo e modo. Porque as ações eleitorais, Edivaldo, as ações de investigação judicial eleitoral, ações de impugnação de mandato eletivo, ação por compra de voto, representação por captação ilícita de sufrágio, eventualmente procedente essas ações, elas também geram, né, uma inelegibilidade daqueles que eventualmente forem condenadas. Então o tribunal, evidentemente, precisa fazer com que essas ações elas sejam julgadas de maneira célere. Aliás, esse é um compromisso que todo o judiciário tem. O desembargador-presidente Márcio Vidal, juntamente com o nosso corregedor, desembargador Pedro Sakamoto, tem feito gestão e convênios, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, foi feito também com o Tribunal de Contas, para que essas ações que possam vir a gerar uma inelegibilidade, elas sejam julgadas o quanto antes, especialmente em razão das eleições que se avizinham. Então essas ações, ação de improbidade administrativa, contas que são julgadas pelo Tribunal de Contas e depois vão ter a revisão pelas câmaras municipais, né? É feito gestão então do tribunal para que isso seja solucionado cada vez mais rápido, para que quando do registro de candidatura, o TRE possa, analisando o caso concreto, verificar se essas decisões vão ou não gerar essa inelegibilidade. Se gerar inelegibilidade, o tribunal tem que afastar, né, da campanha e, evidentemente, das eleições esses candidatos. Né? De modo que você caçar a possibilidade de alguém se candidatar, você precisa efetivamente ter uma certa segurança, né, de que ali houve alguma atitude ilícita. E vem o legislador, vem a lei e diz que você só tem essa segurança, pelo menos de uma maneira cristalina, com o julgamento em segundo grau.
nesse caso, né, que você traz, nós não temos nem denúncia oferecida. O presidente Lula está enquadrado. Presidente Lula está inelegível. Ele está inelegível. Ele só consegue um registro de candidatura hoje se ele conseguir uma decisão liminar que suspenda os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal. Se ele não conseguir essa decisão, ele pode pleitear, porque é um direito de petição. Todos nós, né, cidadãos brasileiros, nós temos um direito que chama direito de petição. Ele pode ir ao Tribunal Superior Eleitoral e dizer: Tribunal Superior Eleitoral, eu quero o meu registro de candidatura e eu entendo que eu não estou inelegível. Isso é um direito que ele tem. E aduzir os seus argumentos. Agora, se o TSE vai a deferir o registro de candidatura dele, né, isso é uma outra pergunta que se faz. Eu já estou adiantando que, na minha opinião, frente a esse quadro agora instalado, não haveria registro deferido. Ele tem o direito de lá pedir, contudo, com esse quadro, a não ser que mude, né, hoje o seu registro seria indeferido. Voltando a Mato Grosso, então o presidente Lula não tem direito legal de ser candidato porque já recebeu sentença de um colegiado. Aliás, 2 colegiados, né? Porque o STJ também já julgou e condenou também. E nós temos o TRF4, que é um colegiado, né? Então, agora, trazendo mais uma vez o caso aqui para Mato Grosso. Nós tivemos fatos aí do cidadão passar um mandato inteiro, 4 anos, faltando 1 mês, 2 meses para terminar, ele perdeu o mandato. Por que essa demora tão grande da justiça que acaba fazendo com que a população leigo como a gente tenha uma descrença natural? Não adianta julgar porque vai passar o mandato inteirinho, aí lá no final ele vai receber uma punição e ainda volta a ser o candidato e é reeleito. Por que essa demora da justiça, doutor? Edivaldo, não há dúvida de que não é só para a população, não. Para os operadores do direito, é uma situação como essa, você tem uma ação eleitoral que o objetivo dela, por exemplo, é a cassação de um diploma. Ela vem a ser julgado quase 4 anos depois, o mandato está se expirando, isso é constrangedor. Não Mas há acontece. Dúvida. E acontece. Praticamente uma praxe. Inclusive, agora o governador do Tocantins foi cassado pelo TSE. E, se não me engano, hoje houve uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. No final de semana ele volta, até o trânsito ser julgado. Até o trânsito julgado. até o ministro Gilmar deu uma decisão, até a publicação do acordo dos embargos de declaração. Mas eu quis destacar que nós temos um caso no TSE em que houve a condenação agora no final dos 4 anos. E nós temos casos assim em todo o Brasil e nós temos ações também no nosso regional eleitoral, aonde você tem um transcurso muito grande do tempo. Isso não pode ser assim, né? Mas é evidente que nós temos determinados casos em que isso acaba acontecendo. Como, por exemplo, né, nós temos casos em que é proferida a decisão pela zona eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, essa decisão sobe ao TSE e o TSE, por exemplo, Edivaldo, anula o processo. Esse processo volta a uma estaca anterior e ele precisa ser renovado. É evidente que eu estou dizendo de um caso em que ocorreu algum determinado tipo de anomalia. Se o TSE diz que esse processo precisa voltar, é porque algum erro aconteceu. Muitas vezes um erro de premissa jurídica, né, que você não pode imputar a esse ou aquele, mas às vezes o entendimento foi adotado e o TSE entende que ele não é o mais adequado. E esse processo acaba voltando. E ele sendo renovado, nós temos evidentemente o transcurso do tempo, né? Confesso que ao entrar no tribunal, um dos compromissos que fiz, e nós temos lá são mandatos, né? Um mandato de 2 anos, um dos compromissos que fiz comigo mesmo foi de fazer com que isso, pelo menos na onde fosse possível eu contribuir, não acontecesse. Mas muitas vezes nem tudo está ao nosso alcance. O que eu posso dizer à população é que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso só testemunha disso, com as ações administrativas que vêm sendo desenvolvidas, e também com o empenho de seus membros, tem trabalhado para que isso não aconteça. Confesso que eu também fico constrangido de ver um determinado caso em que no final da gestão, no final do mandato, nós temos que julgar se esse mandato é legítimo ou não. Mas, lamentavelmente, esses casos acabam acontecendo, que nós precisamos trabalhar para que isso não aconteça. Doutor, mais alguma coisa? Juiz Ulisses Rabaneda, juiz do Tribunal Regional Eleitoral. O que a gente pode esperar dessa composição do tribunal? Nós só podemos esperar realmente essa lisura que o senhor está colocando aqui, o conhecimento. Eu sou advogado
né? Advogado até 6 meses, 7 meses atrás, advogado militante. É evidente que conhece os dois lados. Conhece o lado de lá e está aqui agora com a caneta na mão para executar. Será uma eleição tranquila ou nós teremos realmente contendas outras para que o Tribunal Regional possa resolver? Na verdade, Edivaldo, eu continuo advogado militante, né? Eu só não posso advogar na Justiça Eleitoral. Sim. Lá, como juiz, evidentemente, há essa incompatibilidade, né? Mas confesso, é uma experiência, e lá estando, Edivaldo, posso dizer, não vou falar só dessa composição, mas também como advogado nós tivemos conhecimento de composições anteriores, né? Que a Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso, ela passa por uma fase em que há um comprometimento absoluto com a lisura, com a transparência e com o compromisso de julgamento célere dessas ações. Veja você, Edivaldo, que a população de uma cidade do interior, por exemplo, que tem o seu prefeito cassado ou que tem o prefeito respondendo uma ação eleitoral, não pode ficar com essa ação em aberto. A Justiça Eleitoral precisa dar uma solução e nós temos feito tudo para que isso aconteça. Nós temos atingido todas as metas do CNJ, né, com relação a essas ações. Então, um compromisso que eu posso firmar com a população, né? Aliás, eu posso reafirmar o compromisso que eu fiz na minha posse, é de dar maior celeridade no julgamento desses processos. Com relação às eleições que se avizinham, nós teremos um desafio muito grande com relação à propaganda na internet, as chamadas fake news. Hoje o processo eleitoral está muito judicializado. E você, um grande conhecedor do futebol, Edivaldo, sabe que tem aquela velha máxima futebolística, né? O juiz, quanto ele menos aparece numa partida de futebol, é porque o espetáculo, né, ele foi brilhante, né? Quando o juiz aparece muito, é porque a coisa foi muito conturbada. Então espero que os verdadeiros protagonistas, né, que é o povo mato-grossense, a população mato-grossense e os candidatos que colocam o seu nome à disposição, que eles efetivamente apareçam nesse processo. Que o Tribunal Regional Eleitoral seja acionado o menos possível, contudo, quero deixar claro, Edivaldo, se o Tribunal Regional Eleitoral for acionado e verificar a ilicitude, nós com certeza aplicaremos a sanção devida, porque isso faz parte da função do tribunal, garantir a autenticidade do voto. Essa é a nossa missão, e estou lá como um soldado para que isso aconteça. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Leve o nosso abraço, o nosso carinho e apreço também ao doutor Márcio Vidal, presidente, ao doutor Pedro Sakamoto, 2 desembargadores dos mais competentes que nós temos em atuação no Estado. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco aqui na sede do Bom da Notícia. Muito obrigado. Sucesso lá. Obrigado, Edivaldo. Obrigado a toda a população do Estado do Mato Grosso e desejo um futuro brilhante ao site O Bom da Notícia. Estamos sempre à disposição. Como juiz do tribunal, acredito que essa mensagem que viemos trazer, o esclarecimento à população, é muito importante. Os processos e o que vai ser feito deixa para o plenário, contudo o que está sendo feito, né? E a Justiça Eleitoral não é só julgar processo, é fazer eleição e garantir a cidadania. Com certeza o desembargador Márcio Vidal também tem tido como mote trazer essa informação à população mato-grossense. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui no O Bom da Notícia.